Mateus 22, 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então eles chegam para o Senhor com essa grande pergunta, conforme o entendimento deles ali. Essa era uma grande pergunta no momento. Qual é o grande mandamento da lei? Então, os irmãos, eu queria que os irmãos lembrassem que todo o Velho Testamento, todos os mandamentos que foram dados a Moisés, depois, no ano 1000, mais ou menos, depois de Cristo, foram compilados naqueles chamados 613 mandamentos. Eles pegaram os 10 mandamentos, mas somaram isso e deu ao todo 613. Todas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés foi compilado por um estudioso judeu e foram somados, e eles chegaram à conclusão que tem 613 mandamentos. Eram 365 mandamentos negativos, ou seja, não faça, e o restante ali, 200 e alguma coisa, de mandamentos positivos. Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Mas nesse período aqui, em que o Senhor Jesus estava ali, eles tinham essa indagação, porque haviam escolas entre eles para dizer qual é o maior dos mandamentos. E eles ficavam nessa discussão, irmão. Uns, dependendo da escola dele, o grande mandamento era um, para outros eram outros. E trazendo isso para os nossos dias, nós também podemos cair nesse tipo de situação. E eu vou dizer um pouco para os irmãos. Mas eles aqui perguntavam qual é o grande mandamento. Aí no 37, e Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E aí eu quero que com os irmãos nós vamos ler lá, Deuteronômio 6:5. Ele vem logo em seguida ao chamado decálogo, né, a essa repetição dos 10 mandamentos que está aqui no capítulo 5, ó, de Deuteronômio. Você tem os 10 mandamentos. E logo em seguida, então, esse Shema, como é falado, né, ouve Israel, Shema Israel, que é muito conhecido entre os israelitas, né, o Shema, ouve Israel. Portanto, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Aí o 5, ó, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então isso é o que o Senhor cita aqui, ó. Nós estamos fazendo então essa, ó, Mateus 22 e Deuteronômio. Em Mateus 22, o Senhor então fala no 38, ó, 22, 38 de Mateus, o Senhor fala que então este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é sobre esse ponto que eu quero meditar com os irmãos, vou procurar ser bem breve. Como essa continuação de que o Rodrigo falou hoje, né? O Senhor nos fez filhos de Deus. Para quê, irmão? Para amarmos uns aos outros, para amarmos o teu próximo como a ti mesmo. Não é assim? Para que nós venhamos a ser exercitados nisso. Mas nesse momento aqui o Senhor cita esses 2 versículos. Aí esse outro nós vamos ler também, ó, Levítico, volta ali, ó, Levítico 19. Levítico 19. Se exercita aí, meu irmão, na tua palavra aí. Levítico 19, 18. Nesse momento aqui, então, o Senhor cita esse versículo a princípio. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí só como um adendo aqui para os irmãos, dá uma olhada no 34, por exemplo, irmão. Só como, o Senhor não cita isso, mas é só chamar a atenção dos irmãos. Olha o 34. Levítico 19, 34. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás
como a ti mesmo. Pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Era só acrescentar isso, mas tudo bem. Vamos lá. O Senhor cita então este como? No 39, este é o segundo. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa palavra dependem, irmão, é como se toda a lei e os profetas estivessem penduradas nesses dois mandamentos. Todo o Velho Testamento, vamos dizer, toda a lei e os profetas dependem, ou seja, estão pendurados nesses dois mandamentos, para os irmãos verem a importância disso. Amar o Senhor e amar o teu próximo, certo? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por exemplo, eu queria levar os irmãos e nós dar um salto aqui para Romanos, ó. Paulo também fala algo a respeito disso, ó. Romanos 13, do 9 ao 12. Com efeito, Romanos 13, 9 ao 12. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento nesta palavra, se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo cita aqui, irmão, essa segunda parte dos 10 mandamentos, né? A gente entende ali que eles são divididos em 5 mandamentos que são relacionados ao Senhor e 5 que são relacionados ao próximo. Né? Então Paulo cita só essa segunda parte, vamos dizer, que é desde não adulterarás, lá é não matarás, primeiro de adulterar, né? Paulo cita não adulterarás, não matarás, então Paulo também cita isso. Ou seja, como algo muito importante, irmão. Amar o próximo como a ti mesmo. Tá bom? Aí uma pergunta que se faz, e vamos agora para Lucas 10. Vamos lá, eu quero fazer essa pergunta para os irmãos. Lucas 10. A parábola do bom samaritano é feita a pergunta assim: tá, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Então essa parábola do chamado bom samaritano, o Senhor vem nesse questionamento: eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Pense, irmão, um judeu, na época do Senhor Jesus, quem é o próximo dele? É só os judeus, irmão. É só um judeu. O próximo do judeu não é outro. Então o Senhor responde aqui, ó, vamos lá, 10, 25 de Lucas. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor, tá vendo? Deuteronômio 6,5 que nós lemos. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E agora o que nós lemos, Levítico 19, 18. E ao teu próximo como a ti mesmo. E respondeu e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que eu devo amar como a mim mesmo? Né? É uma pergunta que ele fez. E é uma pergunta para nós também, irmão. Quem que nós devemos amar como cristãos? Pois é, os irmãos. É só os irmãos? Nós vamos ver que não, irmão, nós sabemos que não. Imagina. Mas é uma pergunta sincera, porque todo dia nós nos esbarramos com isso. Quem eu devo amar como a mim mesmo? Tá, esse é um ponto. Então vamos lá, essa é a pergunta que ele fez. E respondendo Jesus disse: descia um homem, descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram ele e se retiraram, deixando ele meio morto no caminho.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, um certo sacerdote. Ó, é um judeu. É um certo sacerdote. Provavelmente até um sumo sacerdote, não sei porque o outro aqui também é um levita, ó. E vendo-o passou de largo. 32. E de igual modo também um levita. Todos são levitas, né? O sacerdote, todo mundo é de Levi. São levitas. Ou seja, ambos esses homens eram homens do templo. Eram homens que trabalhavam ali no tabernáculo. Eram daquelas pessoas que oficiavam, né? São levitas. Sacerdote e um levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, nem deu bola, como a gente fala, né? Passou. Mas certo samaritano, e veja, irmão, como é o nosso Senhor, entendeu? Quem era o samaritano? O samaritano não era um próximo de um judeu mais. Ele tinha deixado de ser um irmão, entendeu? Não é assim? Pelo que aconteceu na história de Israel, um samaritano não era nem considerado. Quem que era um samaritano? Então o Senhor usa esse homem. Um certo samaritano descia. Pense para um judeu ortodoxo ali, irmão, comparar um sacerdote e um levita com um samaritano, irmão. Né? Isso, irmão, eles eram inimigos. Porque os samaritanos se misturaram, entendeu? Eles eram acusados de mistura, eles se misturaram com outros povos na história, né, irmão? Eram acusados de introdução de ídolos e tudo isso, né? Lembra? Samaria era no norte e Jerusalém era no sul, né? E quando houve a separação dos reis, lembra? Sempre foi, Samaria era a capital dos reis do norte, né? De Israel, né? E o sul com capital em Jerusalém do Judá, né? Judá e Benjamim, né? Era a capital do sul, né? Então sempre ficou durante o período dos reis, ficou essa briga, né? E no período do exílio, não é assim? O norte foi para a Síria e se contaminou totalmente, se perdeu, não é assim? E o sul foi para o exílio babilônico e eles creem que eles ficaram puros, assim vamos dizer, né? E sempre houve essa briga entre eles. Mas o certo samaritano, viajando, 33, veio até ele e vendo-o movido de íntima compaixão. Aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre um animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. E tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3, qual, pois? Essa é a pergunta do Senhor. Qual, pois? Destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, esse doutor da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, quem era o próximo daquele homem que caiu lá, machucado? Quem foi o próximo daquele homem? Um samaritano, né? Então, o samaritano era o próximo daquele homem, né? Tá, então isso era um ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos, né? E agora eu queria então com os irmãos que nós fôssemos para João 13, que é o ponto principal que eu quero, nisso tudo que eu estou falando, abordar com os irmãos. João 13. Então até aqui foi como um pano de fundo, vamos dizer assim, né, irmão, como a gente diz. Então, irmão, com relação ao Deuteronômio 6, 5, nós até comentamos com os irmãos aqui já de outras vezes, né, irmãos? Para nós também há um único Deus. Nós somos trinitarianos, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas, irmãos, lembra que uma última vez nós meditamos com os irmãos aquilo que o Pai não é em relação ao Filho, aquilo que o Pai é, não, essa compreensão da chamada Trindade para nós. Irmão, Deus para nós também é um único Deus. Deus é um único Deus, assim como Ele é para Israel, então isso não muda. É claro que nós temos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós já meditamos com os irmãos.
Mas o que nós estamos meditando aqui, que agora nós vamos avançar aqui nesse ponto, é o quê? Com relação a amar o teu próximo como a ti mesmo. Com relação a isso, o Senhor nos deu novo mandamento. O Senhor nos deu novo mandamento, irmão. Vamos lá. João 13, 31. Tá bom, irmãos? Vamos lá, ó, do 31 ao 35. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Né? Os irmãos lembram o contexto aqui. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. E agora o 34, irmão, ó. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Entende, irmão? Então, isso é maravilhoso. Lembra como era lá antes, em Levítico? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Aí vamos dar um saltinho aqui, irmão, João 15, do 8 ao 12. Bom? Então eu quero chamar a atenção dos irmãos. Há uma diferença, irmão, entre amar alguém como a si mesmo, do que você amar alguém como o Senhor amou. Irmão, tem pessoas, né? Ontem eu me lembrei, daí meditando nisso, me lembrei, né? Por exemplo, tem pessoas, irmão, que cometem atrocidades contra si próprio, não tem? Uai, irmão, como que essa pessoa entende amar o outro como a si mesmo, se ela nem mesmo se ama, vamos dizer? Ela mesmo se, sei lá, comete coisas contra si próprio. Como que uma pessoa dessa vai amar alguém, irmão? Não tem como. Então esse mandamento ele é limitado. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas como que você se ama a si mesmo? O ser humano é complicado, irmão. Agora o Senhor nos dá um novo mandamento: amar uns aos outros como eu vos amei. Ah, e é diferente. Porque aí você é chamado a olhar para a vida do Senhor. Como que o Senhor amou? Como que o Senhor amou, irmão? Esse é o meu e o teu chamamento, para amar. Amar como o Senhor amou, não como eu me amo, que muitas vezes eu sou complicado comigo mesmo, né? Como se diz. Então, mas não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é amar como o Senhor amou. Mas para amar como o Senhor amou, você precisa aprender do Senhor, irmão. Nós precisamos aprender quem é o Senhor, como que o Senhor amou, como que foi a vida do Senhor, e aí sim você pode amar como o Senhor amou. Ó, João 15, do 8 ao 12. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai, olha que coisa maravilhosa, irmão. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Entende, irmão? Deus amou Cristo. O Pai amou o Filho. O Filho amou eu e você. Amou a nós. E nós precisamos amar os nossos irmãos, amar o próximo, como o Senhor amou. Né? Que coisa maravilhosa. Então, nós aprendemos como o Senhor, como Deus amou o Filho, como o Pai amou o Filho. O Filho nos amou e nós precisamos amar dessa maneira. Sim. Só que isso tudo para nós é muito abstrato, é uma coisa muito... Como que ama, irmão? Entende? Vamos tentar meditar rapidamente nisso, mas vamos lá, já estou finalizando. 15, do 8 ao 12.
10. Se guardardes os meus mandamentos, se, lembra, nós sempre fazemos ênfase nisso, se é condicional, irmão. Se. Por quê? Porque você pode não guardar. Guarde os mandamentos do Senhor. Não é assim? O Senhor nos chama a guardar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Tá bom, irmão? E daí, para finalizar o último texto, irmão, 1 João. Irmão, então assim, ó, eu queria finalizar com os irmãos, 1 João 4, 7. Irmão, então eu queria assim, finalizar essa mensagem para os irmãos assim, irmão. Como que nós podemos amar como o Senhor amou? Eu não consigo nem amar como a mim mesmo, irmão. Não é assim? Pois eu me amo muito mais do que os outros. Nós, os judeus, e assim como nós, sempre esbarravam nesse mandamento, porque é tão difícil amar alguém como a si mesmo. Vamos dizer que você tenha um bom coração para amar uma pessoa, nós esbarramos já nesse. Amar como a nós mesmos, mas como amar como o Senhor amou. Então, eu creio assim, uma coisa que o Senhor me deu, irmão. Por exemplo, como que eu posso amar como o Senhor amou? Irmão, deixando que o Senhor faça uma obra na tua vida. A partir do momento que você permite que o Senhor cumpra o propósito dele na tua vida, é só assim que você vai poder amar como o Senhor amou. Lembra, nós temos falado aqui da nossa vocação. Você tem uma vocação celestial. O Senhor quer se formar na tua vida, irmão. O Senhor quer te amadurecer, que você sofra as aflições de Cristo, que você cresça, que eu cresça. É só assim que nós vamos amar como o Senhor amou. Por quê? Porque o Senhor Jesus passou por todos esses processos. Lembra? Nós precisamos viver a vida do Senhor para amar como Ele amou. E é o que está proposto para nós. Tomar a nossa cruz todo dia. Tomar uma cruz, irmão, é amar como o Senhor amou. Você só vai conseguir amar como o Senhor amou quando Cristo for formado em você, irmão. Na medida em que você estiver deixando isso acontecer, né? Então eu consigo tocar nessa palavra dessa maneira. União com Cristo. Porque como que você vai amar dessa maneira? Em união com o Senhor, deixando o Senhor formar o caráter dele em você. Então, ou seja, é tudo aquilo que os irmãos têm falado, tudo aquilo que nós temos falado, irmão, tudo aquilo que Paulo também falou, ou seja, do amadurecimento. Como que você vai poder amar alguém como o Senhor amou? A partir do momento que Cristo for formado em você. Se Cristo não é formado em você, você no máximo pode amar como a si mesmo. O que eu quero dizer assim, o chamamento é esse, amar como o Senhor amou. Só é possível amar como o Senhor amou se a obra for feita na nossa vida, irmão, né? Não há outra maneira. Não tem como se esforçar para que isso aconteça. Não tem como. Você precisa ter o caráter do Senhor formado em você. E isso vai acontecer a partir do momento que você deixar o Senhor fazer essa obra. Não tem outro jeito. Ó, vamos ler então aqui, irmão. 1 João 4, do 7 ao 21. Esse nós vamos ler todo e eu termino aqui. 1 João 4, do 7 ao 21. Então não há como nós amar, irmão, sem o propósito de Deus ser cumprido na tua vida. A partir do momento que você der espaço ao Senhor, você está amando, irmão, porque não tem como. Uma coisa está ligada à outra. Então, estar sendo formado pelo Senhor é amar como o Senhor amou.